Dia 64 vou comentar o meu progresso para tirar 20 na matemática A. Então, hoje comecei a estudar números complexos, mas em vez de só decorar fórmulas, usei uma técnica que vai me ajudar a ter uma visão geral do tópico, uma compreensão geral. Isto vai me ajudar a resolver problemas difíceis sem ficar perdido e vai me ajudar a aprender detalhes e fórmulas depois de uma forma mais rápida e melhor. Depois também testei-me em sessões para encontrar os meus pontos fracos, os buracos no meu conhecimento e depois isso é importante para eu conseguir focar nesses pontos fracos agora e não ficar surpreendido depois no exame quando eu não sei fazer uma coisa. Então vamos começar e vou explicar agora como eu comecei a estudar números complexos do zero. Então, a primeira coisa que eu fiz foi perguntar uma lista de palavras-chave à inteligência artificial sobre números complexos. E perguntei especificamente para que sejam importantes e abrangentes, que não seja muito detalhado. Então aqui várias coisas que eu coloquei depois aqui e vem a parte importante. Aqui vem a parte importante, eu agrupei esta palavra-chave. Tentei pensar porque cada palavra-chave é importante e como é que estas palavras são semelhantes, como é que eu posso agrupar estas palavras-chave. Porque esta coisa é importante, este processo? Porque se eu consigo agrupar várias palavras-chave num grupo, que faça sentido para mim, seja intuitivo, eu vou conseguir lembrar-me deste grupo muito mais facilmente. E depois este grupo engloba 5 palavras-chave ou mais. Ou normalmente muitas mais. Neste caso temos aqui tipo 20. O que é mais fácil? Lembrar-se de 20 palavras-chave e de 20 conceitos ou lembrar-se de um? Pronto, se eu consigo ter o tópico inteiro assim, tão simplificado, e ter uma lógica que faça sentido, para mim, que seja intuitiva, então eu vou conseguir lembrar-me muito bem do tópico. E depois, quando eu coloco aqui mais detalhe e mais, assim, mais grupos e subgrupos, este está relacionado com este, isto está relacionado com este, isto está relacionado com este, sei lá, eu vou conseguir lembrar-me muito melhor destes tópicos, disto, e depois chegar aqui às fórmulas. E vou saber como é que esta fórmula se relaciona com isto. É muito importante isto porque depois, quando eu começo a fazer exercícios difíceis de exame, eu vou conseguir começar a fazer o exercício, vou tentar conseguir saber qual é a lógica, como é que eu consigo começar. Tipo, se há muitos conceitos, se é um exercício muito complicado, de muitos conceitos relacionados, eu vou ter que saber muito bem como é que um conceito se relaciona com um conceito importante e como um conceito afeta outra coisa. Um conceito pode ser tipo o plano complexo, ou pode ser a fórmula de Euler, ou sei lá, pode ser qualquer coisa. É um conceito. Pode ser uma fórmula, pode ser qualquer coisa, mas eu vou conseguir saber como é que isso se relaciona com outras partes, como é que afeta outras partes do tópico. E então, esse foi o processo. Tinha uma lista de palavras-chave. Primeiro, agrupei aqui, tentei pensar quais são semelhantes e tudo isso. Agrupei com base em como é que esta palavra-chave está relacionada com esta palavra-chave. E neste caso, as duas são importantes para a simplificação. Neste caso, tudo isto são operações e tudo isto são cálculos procedurais, cálculos práticos. Fiz a mesma coisa aqui e depois coloquei no mapa os principais, os mais grandes, os grupos mais grandes, para criar uma lógica que faça sentido. Agora, isto pode não fazer muito sentido agora. Tipo, isto é uma iteração, isto é uma versão do mapa mental. O importante aqui é fazer muitos erros, experimentar muito e não ter medo de fazer isso. Eu trabalhei muito na minha mentalidade para conseguir fazer isso e agora vou explicar como eu estive a testar-me em sessões. Ok, a primeira coisa que eu fiz foi um Mind Map Brain Dump. Isto é importante. Pronto, primeiro, isto é um mapa mental que eu faço sem olhar a nenhum lugar. Tipo, só tentar lembrar-me do que eu sei sobre sucessões e colocar aqui em forma de mapa mental. Eu também podia colocar de forma linear, mas isto é um pouco mais efetivo. Porquê? Porque eu, para mostrar uma relação entre isto e isto, por exemplo, ou isto, processos
processos de encontrar contradomínio é muito semelhante ao processo de verificação. E estão relacionados. Para eu explicar isto de uma forma linear, seriam muitas mais palavras. Enquanto que eu posso representar a mesma coisa com uma linha, uma seta. Assim. E é por isso que pode ser mais efetivo. Também, se eu estou forçado a escrever poucas palavras, isso ajuda-me a processar mais informação. Ok, agora, como é que isto me ajuda a estudar? Tipo, o que é isto? Pronto, primeiro, o ato de lembrar-me sem olhar a nada já ajuda com a memória, isso é muito bom. Mas depois, isto vai ajudar-me a encontrar os meus pontos fracos e os buracos que eu tenho. Neste caso, eu não conseguia lembrar-me das fórmulas. Eu não conseguia lembrar-me de quase nada. Por isso, eu sei que tenho pontos fracos, basicamente no tópico no geral, e tenho que estudar melhor isso. Tenho que estudar melhor. Basicamente, quase tudo. Mas, no caso que eu consiga saber o tópico bem e não consiga lembrar-me de coisas assim específicas, então eu posso anotar e na próxima sessão de estudo posso focar-me nisso. Isso é muito importante. E depois temos aqui um desafio de poupança de Perplexity. Isto é outra forma de testar o que eu sei e eu consigo testar o que eu sei em sucessões em outro ângulo, de outro ângulo. E isto ajuda-me a encontrar pontos fracos que eu não conseguiria encontrar, por exemplo, com esta técnica. Então, como é que eu fiz isto? Eu perguntei à inteligência artificial. E sim, eu uso muito a inteligência artificial, mas acho que é uma ferramenta que é muito boa e que ajuda muito no estudo. Eu até conseguiria fazer um print a isto, colocar na inteligência artificial, e isso vai dizer se eu fiz bem ou se eu fiz mal. Não é perfeito, mas está melhor a cada dia e pronto, está a ajudar muito. Se nós vamos aqui, podemos ver que eu fiz aqui um prompt. Pode criar um pequeno desafio procedural, prático, basicamente, para mim, do tópico de soluções. Só estou a começar a aprender este tema, por isso não faça muito complicado. Sou um aluno do 12º ano. Ok. Depois, ele criou um desafio, eu tentei resolver esse desafio e eu fiz mal. Mas não faz mal, porque isto ajuda-me a encontrar os pontos fracos E agora, isto não correu bem. Pronto, é um facto. Não correu bem e eu agora vou ter que refletir e pensar como é que eu posso fazer que isto seja melhor no próximo estudo. Agora vou explicar como é que eu faço pequenos ganhos marginais, pequenas melhorias que ao longo prazo vão vai ser uma melhoria exponencial e vai me ajudar a tirar o 20 no exame. Vou começar a explicar isso. Eu faço isto em inglês normalmente, mas agora traduzi com Google Translate, por isso se dá aqui uma tradução estranha, tipo senhor, assim do nada, é por isso. Mas imagina que estamos numa situação onde eu fiz isto e não gostei como eu fiz vários erros e eu poderia ter feito muito melhor a técnica. O que eu faço agora? Pronto, eu crio um ganho marginal, uma coisa que vai me ajudar a refletir, a priorizar e a fazer um plano para melhorar na próxima sessão de estudo. Primeiro, o mais importante, tipo, aqui é muita coisa, mas o mais importante é isto: refletir, avaliar, definir e otimizar. Isto é o mais importante, é o que eu vou explicar agora. Primeiro eu vou refletir como é que esta experiência foi, como é que o estudo foi. E vou colocar algumas observações. Então tentei fazer um mapa mental destes e não achei muito eficaz, muito eficiente, concentrei-me demais nos detalhes de cada conceito e eu podia ter feito isso muito melhor, podia ter feito isso de uma forma diferente. Depois também coloquei que só passei por dois conceitos, só pensei em duas coisas, foi um pensamento muito detalhado, ou seja, foquei muito no detalhe de cada conceito e eu perguntei-me só como é que isto, ou com que isto está relacionado. Ou seja, eu coloquei um tópico aqui, por exemplo, sessões limitadas, e só pensei com que isto está relacionado. Tipo, não sei. E depois, processo de verificação de sessões limitadas. Com que isto está relacionado com o processo de encontrar o contradomínio. Só perguntei-me nessa coisa,
essa questão. Depois, avaliar. Aqui onde eu vou priorizar qual a direção que eu quero melhorar. Neste caso, qual é a habilidade que eu gostaria de melhorar. Ou que eu preciso de melhorar. É esta a mais importante. É esta a habilidade que está a limitar-me. Por exemplo, se eu não estou a dormir nada e isto não correu bem, tipo, eu podia focar-me em isto, mas o que está a limitar-me neste momento é o sono. Por isso eu colocarei aqui sono. Mas por acaso a hora está bem, então vou priorizar continuar a melhorar nesta habilidade e vou continuar aqui. Vou definir agora. Vou definir o que significa fazer progresso agora. Ou seja, o progresso seria fazer erros, ou o progresso seria saber mais sobre a técnica e tentar aprender mais sobre isso, porque se não sei o que é correto, como é que eu vou tentar fazer isso? Tipo, poderia fazer muitos experimentos, mas se eu tenho acesso à técnica correta, a uma coisa que eu sei que está bem feita, então vou tentar copiar isso, vou tentar fazer isso. Então, aqui vou definir, sim. Neste caso, eu defini que eu poderia aprender mais sobre a técnica para poder fazer melhor e também posso experimentar focar menos nos detalhes e práticos, ou seja, as fórmulas, por exemplo, e mais no conhecimento declarativo, mais na lógica do tópico, mais, de uma forma mais abrangente e menos detalhada, mais pensar na lógica. E depois aqui vou otimizar, vou criar um plano específico para fazer isso, para tentar ir nesta direção e tentar melhorar. Então, na próxima vez que eu faça esta técnica, que use esta técnica, vou focar, não vou focar nos detalhes, mas vou focar no, na lógica. E isso. Depois, na próxima vez que eu faça isso, vou criar outro ganho marginal, vou refletir outra vez para ver como esse experimento foi, como a experiência foi. E assim é como eu faço pequenas melhorias que depois de fazer várias assim seguidas, eu consigo melhorar muito mais rápido de uma forma exponencial. Agora vou explicar onde e como eu coloco os meus pontos fracos e como eu planeio a sessão de estudo onde vou melhorar estes pontos fracos e vou estudar isso. Vou tornar os pontos fracos em pontos fortes. Então, o que eu faço é só colocar num texto, basicamente. Pontos fracos aqui e eu coloquei que não sabia como criar um termo geral a partir de uma sequência de números e uma regra. E o meu conhecimento lógico, ou seja, geral do tópico, não é bom, tenho muitos buracos, não sei porque uma fórmula é importante, não sei porque coisas são importantes, e depois também não consigo lembrar-me de nada, de nenhuma fórmula, nem nada do que eu estudei há uma semana. E depois de saber os pontos fracos, depois de ficar consciente disto, eu posso criar tarefas ou ações que vão me ajudar a resolver este problema e a preencher os buracos, basicamente. Uma tarefa que eu criei aqui seria, tipo, de não consigo lembrar-me de nenhuma fórmula, seria criar cartões de memória, flashcards, com as fórmulas e em qualquer tempos, se tempo morto, por exemplo, estou a esperar na fila por alguma coisa, sei lá, vou tentar fazer alguns cartões de memória e tentar lembrar-me de algumas fórmulas. Depois, isto é mais com o conhecimento lógico. Por isso, a tarefa que eu vou criar aqui, o plano que eu vou criar aqui, a tarefa, seria estudar melhor o tópico na minha próxima sessão de estudo. É estudar a visão em geral. É fazer o que eu fiz hoje nos números complexos. Basicamente é isso, a visão geral mais ou menos do que eu faço. Não sei, acho que não expliquei muito bem. Mas também estive a gravar isto 20 minutos antes disto e o microfone não estava a dar som, não estava a funcionar. Infelizmente, mas não faz mal. Acho que eu expliquei. Acho que eu expliquei normal. E agora vou colocar. Parece que nem sequer apontou. Ah, ser oposto. Calma, calma.
E agora vou mostrar os vídeos que eu gravei ao longo do dia, como tipo, quando eu estive a trabalhar, o que eu comi e tudo isso, coisas assim mais aleatórias do dia. Mas é só para documentar tudo. E é isso. Vamos começar. Ok, está feito. São as 7h47 da manhã. Vou tomar banho frio. Vou cozinhar o peito de frango para o almoço e os ovos para o jantar. E depois disso vou para a escola aqui. E depois vou para a escola outra vez. Mas antes disso vou comer. Depois mais coisas ainda. Agora pronto, vou fazer isto. Até já. Agora depois da escola vou mostrar o que eu vou comer. Até já. Estamos de volta e agora vou meditar por 20 minutos. Depois disso vou gravar a introdução à primeira parte deste vídeo, explicar tudo o que eu fiz hoje e pronto. E é isso. Depois vou jantar, vou editar o vídeo e vou ir dormir. Vou tentar ir dormir cedo para dormir melhor, porque nos últimos dias estive a dormir tipo 4 horas por noite ou 3, 2 horas por noite e isso não é muito bom, não estou a sentir-me muito bem quando faço isso, por isso vou tentar ir mais cedo. Agora vou meditar. Pronto, já gravei isto da introdução e agora vou fazer um projeto de programação que eu tenho que acabar. E depois disso vou jantar. Não sei se vai dar um tempo, mas vamos ver. Se não, vou jantar uma coisa pequena e pronto, está feito. Vou começar. Pronto. Este vai ser o jantar de hoje. Literalmente só amendoim, porque estou a programar a fundo agora. E tem de ser, tem de ser. Vou ter que acabar isto, não sei quando vou acabar, pode ser que em algumas horas, por isso vou ter que dormir 5 horas ou 6 ou menos, e para não gostaria de dormir menos, mas vou ter que acabar isto. E sim, estou a fazer uma aplicação de telemóvel, é uma lista telefónica, lista de contactos, e é um trabalho da escola, por isso eu vou acabar isto. Elas não precisam que eu faça tanto, mas eu quero fazer muito, quero aprender e quero fazer coisas bem feitas. Por isso vou fazer isto e depois vou editar e está feito por hoje. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo. Não sei se vou mostrar a aplicação depois. Não sei, mas pronto. Até já. Até o próximo vídeo.